Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o filme escolhido é o filme Presença. É um filme de 2024, mas que está disponível no Amazon Prime. Ele tem uma nota boa no IMDb, tem 6.1 de 10. O filme é dirigido por Steven Soderbergh, ele é mais conhecido por Sexo, Mentiras e Videotape. Então vamos falar desse filme, que é o verdadeiro filme Ame ou Odeio. Por quê, pessoal? Porque passa o filme mostrando uma família que se mudou recentemente para uma casa, só que na verdade a gente fica na visão de um fantasma, que de início a gente nem entende quem é aquele fantasma, mas no decorrer do filme vai mostrando. Então eu vou apresentar um pouco os personagens, que é a mãe de família, a tal da Rebecca, que ela tem um carinho enorme pelo filho dela, o Tyler, que é o filho mais velho e o mais admirado. E ela é casada com o Chris, e tem a filha Chloe, só que a Chloe a gente não entende de início também que ela está depressiva, ela não é uma pessoa assim que se dá muito bem com a família, ela fica reclusa e não estão nem aí, quem mais se importa é o pai dela, que é o Chris. E aí eles usam todas as economias para ficar nessa casa, só que conforme vai passando o tempo, o Tyler fica amigo do tal Ryan, que é um menino descolado da escola, que parece que é muito gente boa, e aí ele já paga um pau enorme para Chloe quando ele é apresentado para a irmã, e ele começa a gostar dela. Só que quando que eles estão prestes a transar, a tal da fantasma vem e derruba um monte de coisa no armário, tanto que ele fala, nossa, que prateleira podre dessa casa, fica até zoando, e a Chloe manda ele embora. E a gente descobre que o que aconteceu com a Chloe? O que aconteceu foi que a amiga dela acabou sendo morta, não se sabe ao certo, acho que devido ao uso de drogas, não se sabe ao certo, é a tal da Nádia, tanto que ela pergunta se a Nádia, ela meio responde com ela dando uma baforada. Só que como eles tinham usado droga, os dois também, antes, eles acham que eles estão loucaço. Só que as coisas não são bem assim. Conforme vai passando o tempo, o Tyler vai falando para a família que ele trollou uma menina junto com o Ryan, e essa menina, a tal da Simone, sofreu um bullying. Quando que a Nádia, que é fantasma, escuta isso, ela começa a destruir quase o quarto inteiro do Tyler. Quando o Tyler vê aquilo, fica assustado, e a família vê que a Chloe não era aquela louca que eles pensavam, realmente existe um fantasma naquela casa. Tanto que eles ligam para a corretora, que fala que nunca aconteceu nada dessas formas. E conforme a justiça dos Estados Unidos, lá, a lei dos Estados Unidos, se tivesse acontecido alguma morte, eles teriam que ser informados antes de adquirir a casa. Mas na verdade não é bem assim que funcionam as coisas. E aí, com isso, o Chris tem a ideia de chamar uma amiga da corretora, que ela é uma sensitiva, para ver o que aconteceu naquela casa. Quando ela chega lá, ela começa a sentir umas energias pesadas, ela fica assustada, e aí mesmo assim o Chris pagando, ela vê um espelho lá, um espelho que fala toda a verdade, mas ela não sabe ao certo o que aconteceu. E aí no dia seguinte ela aparece e alerta que tem uma janela fechada que a filha não vai conseguir abrir, tanto que ele nem entende isso de início, mas mesmo assim foi um recado dela. A gente pergunta que tal janela é essa fechada? Até que a gente descobre que os pais delas vão num lugar lá, viajar, e ia ficar sozinha a Chloe com o Tyler. Só que o que a gente menos esperava é que o Ryan, a primeira vez, quando ele consegue finalmente transar com a Chloe, ele faz o que, pessoal? Ele tenta pôr um Boa Noite Cinderela no suco dela. Só que a fantasma, quando percebe, derruba o copo e não se sabe o que aconteceu. Quando ele descobre que os pais dela vão viajar, ele se autoconvida e fala que ele quer ter um relacionamento com a Chloe, que ele está gostando dela de verdade. Fala que ela vai mandar no negócio, que ele não manda, que ele é um bosta, essas coisas. E ela fala, e o Tyler? O que a gente vai fazer com o Tyler? Aí ele fala, deixa que eu resolvo isso. E aí o que ele faz, pessoal? O Tyler está ouvindo música, está curtindo, bebendo a bebida da mãe dele, que ele é animadinho da família. E aí ele vem, como bom samaritano, o Ryan oferece uma bebida, coloca um remédio para ele dormir, e quando que o Tyler dorme, ele vai até a Chloe
e serve de novo o suco com o Boa Noite Cinderela, ela toma e a gente descobre que ele pega aqueles papel filme, sabe pessoal? Ele deixa ela dopada de sono, ela não consegue se mexer, só que ela sente as coisas. Ele pega um papel e coloca na boca dela. Quando a Nádia vê aquilo, ela fica desesperada. Como que ela vai salvar a amiga? Já que a gente descobre que foi o Ryan realmente quem matou a amiga dela, a Nádia, e a outra menina. Ou seja, era um verdadeiro psicopata disfarçado de santo. E aí ela fica desesperada. Como que ela vai salvar a Chloe? Até que ela tem ideia de fazer o quê? Começa a tremer toda a casa onde o Tyler está dormindo. Ele acorda desesperado. Vai lá, vê que o Ryan está prestes a matar a irmã. Ele se joga junto com ele da janela e os dois acabam morrendo. Aí você me pergunta, vai acabar o filme dessa forma? Não, a gente vê que a mãe dele, a Rebecca, agora finalmente começa a dar um pouco de valor para a filha, só que ela fica completamente perturbada, mas mesmo ele sendo considerado um herói, ela não assume que ele morreu, tanto que ela vê até naquele espelho que todo mundo via que acontecia, que ele aparece, ela começa a chorar desesperadamente, já que eles estavam se mudando, né? Já que eles tiveram que se mudar. E aí o Chris e a Chloe aparecem, vê a mãe desesperada e termina dessa forma. Por que eu falei que é um filme que eu me odeio? Vamos lá para o que eu gostei, pessoal. Mesmo sendo um filme que a gente vê pela visão do fantasma, que já teve um filme uns anos anteriores que eu não lembro o nome ao certo, mas era alguma coisa, a história do fantasma, não sei o que. É um filme interessante pelo simples motivo, que eu gostei realmente do filme. É aquela pessoa que você coloca na sua casa que parece que é uma santa, que parece que vai acolher você, que vai mudar a sua vida e vai melhorar. Na verdade, pode ser a maior causadora. Tanto que é um verdadeiro alerta para aqueles que têm filhos mais novos, adolescentes, tomar cuidado com o que os filhos andam. Porque o Ryan, como eu disse, ele parecia um verdadeiro santo. Até que a gente descobre que é o maior psicopata, pessoal. Por isso que o Tyler se sacrificou, que foi uma coisa heróica, né? Já que até o Ryan tentou jogar a culpa em cima do Tyler, falando que ele era uma pessoa sacana. O que eu não gostei, pessoal, que devia ter tido um pouco mais de ação. Demorou um pouco pro filme embalar. Mas, no geral, o filme, para mim, foi uma grata surpresa. Eu vi muita gente reclamando que o filme é um lixo, mas também tem aquelas pessoas que não prestam atenção direito no filme ou julgam nos 10, 15 primeiros minutos, né? Como o filme tem 1h30, como eu disse, ele demora para embalar, mas é um verdadeiro alerta. Isso é realmente o foco do filme. Ele tem uma nota 6.1, devido a esses motivos eu dou uma nota 8, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Inscritos recorrentes, continuem firme aí. Muito obrigado. E lembrando que eu tenho o Instagram agora, tá? Muito obrigado a todos.